Os filmes que assistimos nos contam histórias, e a área do audiovisual responsável por fazer com que a história seja transmitida é o roteiro. O roteirista escreve o filme em palavras, narra as cenas, define as falas dos personagens e cria o universo que será apresentado ao público. A partir da criação do roteiro é que surgem os filmes e curtas que tanto gostamos. No Estúdio Nesp dessa semana, você vai conhecer O Pior Curta do Mundo, um curta baseado em um trecho do roteiro do longa-metragem escrito por Aderley Santana. O produto foi criado como trabalho de conclusão de curso do aluno de Rádio e TV da Unesp de Bauru. E para conversar com a gente sobre o processo de criação e produção desse roteiro e de sua adaptação para as telas, recebemos hoje o roteirista e diretor Aderley Santana. Na verdade, o Pior Curta do Mundo ele é um derivado do Pior Filme do Mundo, que é um roteiro de longa-metragem que eu fiz como TCC ano passado, em 2017. E eu tive a ideia, no meio desse projeto, enquanto eu estava escrevendo o roteiro, enquanto eu estava no processo de escrever o roteiro, eu já pensei, eu falei, cara, eu acho que eu quero realmente fazer um curta-metragem desse roteiro. Então, eu meio que, conforme eu já estava escrevendo, eu meio que já estava pensando na cena que eu queria gravar. Isso tudo por causa de um dos meus filmes favoritos, chamado Whiplash, que ele começou exatamente dessa maneira. Ele começou nasceu um curta-metragem dele e depois foi desenvolvido o longa-metragem. Então ele já tinha um roteiro dele, né, pronto. Damien Chazelle escreveu o roteiro e aí ele quis fazer um curta-metragem para mostrar, ó, esse aqui é o produto que eu quero fazer. E foi exatamente esse caminho que eu trilhei. Eu queria fazer uma coisa que eu nunca tinha feito na vida e uma coisa ousada, né? Que é, no caso seria uma coisa ousada no roteiro cinematográfico seria um longa-metragem. Eu tinha trabalhado muito com programa de televisão, muito com curta-metragem. Eu falei, pô, eu acho que vai ser legal eu desenvolver um roteiro de longa-metragem. Eu comecei a assistir vários filmes que se passam em uma única locação. Eu falei, pô, cara, eu acho que esse caminho que eu quero seguir é um caminho de produção, porque eu quero me forçar a produzir uma história que se passa em um lugar, porque é um desafio, né, cara? Tipo, quando você vai escrever um roteiro de longa-metragem, você, tipo, tem um universo inteiro, mas eu acho muito legal para sua criatividade quando você começa a trabalhar com pequenas regras. Não, peraí, eu quero que esse personagem seja assim. Eu quero que o meu cenário seja assim. Então aí você se coloca dentro de uma caixa que você tem que usar muito da sua criatividade para conseguir. Então foi mais ou menos isso que eu quis trabalhar. Ricardo, você lembrou de trancar a porta? Claro. Pizza mais... Meu! Que susto, meu! Meu irmão. Meu! Meu irmão. Meu! Meu irmão. Meu! É nóis. Aí eu comecei a pesquisar, eu falei, o que eu quero contar? Eu queria contar a história de um menino, que no caso ele se chama Ivan, que ele não tem amigos e que alguma paixão que ele tem se desenvolva, que faça ele desenvolver amizades. E aí eu pensei, pô, por que ele não pode ser um apaixonado por cinema? Aí eu falei, pô, legal, e se eu começar, eu sempre trabalhei com comédia, eu falei, então agora eu quero começar também a trabalhar com comédia nesse roteiro e parodiar todos os filmes do cinema. Então eu parti desse pressuposto. Um personagem, ele quer ter amigos, ele tem uma paixão que é o cinema, então eu queria fazer uma paródia de vários filmes conhecidos no cinema, enfim, e transformar isso num roteiro. Muito parecido, mas não igual, Todo Mundo em Pânico. O que eu queria fazer aí é realmente colocar uma linha narrativa do começo ao fim, uma história com começo, meio e fim. Tá bom, aqui a gente apresenta o Ivan e aí eu fui pegando várias cenas de filmes, colocando e adaptando ao que a minha história pedia. Eu vejo ele me olhando fixamente. Todos. Dá pra você parar com isso? Tá, foi mal, meu. O que a gente faz agora, então? Eu acho que eu tenho um plano. Eu procurei adaptar uma cena que, em termos de produção, fosse viável para mim. Então,
A parte do roteiro em que eu decidi trabalhar foi a parte do roteiro do longa-metragem que ele remete aos filmes de terror. Então ali a gente tem referências muito a Pânico, a gente tem referência a Planeta dos Macacos, a gente tem referência a O Grito, O Chamado, enfim. Existem muitas referências que eu quis colocar naquela cena, que é o momento do filme em que eu apresento alguns estereótipos do filme de terror. Então, tipo, tem a cena do jump scare que eu quis colocar, tem a cena do explicando a maneira como eles explicam o desenrolar da cena de um filme de terror, sabe? Tipo, todo o suspense criado, tipo, uma coisa, tipo, extremamente obscura, assim, nossa, meu Deus, quem tá esperando a gente do lado de fora da casa? E aí chega, é simplesmente um vendedor de pizza, um motoboy. Então, tipo, eu quis trabalhar com essas brincadeiras, pegando um gênero de terror e transformando também numa sátira, numa comédia. No próximo bloco, vamos continuar acompanhando o processo de produção e realização do roteiro e curta-metragem O Pior Curta do Mundo. No programa de hoje, você está conhecendo os bastidores do Pior Curta do Mundo, realizado pelo aluno de rádio e TV, Aderley Santana. Neste bloco, vamos falar sobre as questões técnicas do curta produzido. 50 pela garrafada. Não, que isso, mano. Não precisa, não. Eu insisto. Relaxa. Em relação à produção do curta-metragem, cara, foi uma coisa muito, mas muito planejada mesmo. E foi muito rápida. Em 3 semanas eu consegui fazer toda a produção. O roteiro já estava pronto, eu tinha escrito o roteiro, tinha terminado o roteiro. Eu fui falar com o meu orientador, Arlindo, e aí eu falei, cara, eu acho que eu quero fazer eu tô com tempo, eu quero fazer um curta-metragem disso. Ele, cara, mete bala, vai embora, faz o curta-metragem. Falei, tudo bem. Sentei, adaptei o roteiro. O roteiro que a gente assiste nesse curta não é igual o roteiro que está no longa-metragem, porque esse curta eu quis fazer com começo, meio e fim. Então, tipo, ele meio que se encerra com uma piadinha, mas ele tem um começo, meio e fim para você entender toda a narrativa. E em questão de 3 semanas eu consegui juntar toda a equipe, falar com todo mundo e começar a desenvolver esse roteiro. E, cara, eu chamei, tipo, somente meus amigos, tipo, foi tudo muito rápido. Eu comecei chamando, cara, eu preciso de arte, uma fotografia e atores. Os atores eu chamei todos meus amigos, eu acho que, tipo, foi um ponto alto do curta, porque, tipo, eu acho que isso transferiu muito a amizade de todo mundo ali atuando, então, tipo, a atuação ficou muito natural nesse curta, tipo, eu fiquei muito feliz com o resultado final da atuação, enfim, das 6 pessoas que fizeram o papel. Eu já sabia tudo onde a câmera iria percorrer, no caso é um plano sequência, tudo que eu dirijo tem um plano sequência, eu sou apaixonado por plano sequência e se eu continuar dirigindo eu sempre vou querer colocar um plano sequência porque eu gosto realmente de verdade. E cara, eu fiz uma animação no After Effects mostrando aonde a câmera percorria direitinho, passei para o meu diretor de fotografia, então todo mundo chegou no dia da filmagem e aconteceu um problema. A animação que eu tinha feito precisou sofrer algumas alterações porque o local era diferente, as medidas eram diferentes. Então, com a arte ali tinha sofá, tinha uma mesa de centro, tinha um projetor. E aí a gente decidiu fazer algumas adaptações, mas do que eu tinha programado pro que a gente filmou, cara, foi muito rápido. Eu acho que de gravação, somando os 2 dias, eu acho que não passou de 12 horas. A gente gravou tudo muito rápido, porque todo mundo tinha muito certo o que ia fazer. A gente chegou, plano de sequência, cada um atuou rapidinho, tava todo mundo muito preparado. Eu acho que a preparação foi o ponto alto desse curta-metragem. Enfim, então quando ele entrar, a gente surpreende ele e faz a coisa mais sensata possível. O quê? Ligar pra polícia? Não. Nos separar. Então eu quis colocar uma coisa leve. E mais do que eu acho que a comédia, eu trabalhei muito com as piadas. Então, tipo, tem piada que você entende, tem piada que você não entende. Por exemplo, no começo do curta-metragem tem a conversa da Isabela com o Ricardo, que aí ela faz gestos de sinais que é parodiando os Planetas dos Macacos. Porque, tipo, quando eu vou assistir Planetas dos Macacos, tipo, o César, ele faz um
um negócio e aparece uma legenda gigante embaixo. Eu falei, cara, como é que um sinalzinho desse pode ser uma legenda tão grande assim? E aí eu quis brincar, eu quis fazer essas piadinhas, eu quis brincar com isso. Então, onde eu consegui colocar uma piada, eu tentava inserir. Em relação à expectativa e realidade do roteiro, cara, o curta-metragem não tem nada a ver com o roteiro, no que está no roteiro. Mas, em termos de produção, em termos de arte, em termos de foto, não tem nada a ver. Em termos de história, sim, é exatamente a mesma coisa. Mas a diferença é que no roteiro original, o Ivan, ele é milionário, ele é rico. Ele mora numa casa gigante, numa sala gigante, que o pai dele construiu só para ele assistir filme. Então, tipo, essa sala tem DVD de todos os diretores, vários diretores divididos em país, ordem alfabética, o projetor dele é extremamente grande, enfim, não tem nada a ver. Os sofás são enormes, mas o que eu usei na produção foi os elementos narrativos, né? Que no caso, precisei de um sofá, porque no roteiro está especificado que no começo desse curta, o Ivan, a Isabela e o Ricardo, eles estão atrás de um sofá, então isso a gente acrescentou. Então, tipo, foi mais em termos de roteiro, tá bem fiel, mas em termos de produção, realmente existe um grande canyon aí separando a expectativa da realidade. Bom, eu tô indo, beleza? Já fiz o meu trabalho. Só um pouco. Você curte filme? Claro, meu! Mad Max na veia! Cara, em relação ao roteiro, a maior dificuldade, sem dúvida, é que é um processo solitário. A sua volta, né, principalmente a época do TCC, cara, tem muita gente produzindo, gravando e você tá no seu quarto, entendeu? Você tá escrevendo ali, é tudo muito sozinho, é você e os seus personagens, você, a tela. E é você ficar pensando na narrativa 24 horas por dia, é você ficar vivendo com seus personagens, ficar pesquisando qual que é a melhor fala. Então, tipo, é um processo muito solitário. Aderley Santana, levei em torno de 4 meses para escrever essa história. Escrever, não pesquisar. É o que eu sigo mais ou menos a linha do Stephen King. O Stephen King fala que se você passar de 3 meses na mesma história, seus personagens começam a morrer na sua cabeça. Mas tem gente que trabalha 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos e meio em uma história, entendeu? Agora, em relação à dificuldade da produção, eu acho que é a dificuldade que a gente encontra na produção em geral, em curtas-metragens universitários. É a verba, é a disponibilidade de tempo da sua equipe, é a alimentação. Então, eu acho que, tipo, em relação à produção do curta-metragem, não tem muita novidade, não. A maior dificuldade mesmo foi fazer com que o calendário de todo mundo, que era uma equipe grande, né, se coincidisse para a gente conseguir gravar esse curta. No próximo bloco, você vai conferir na íntegra o curta-metragem O Pior Curta do Mundo. O Estúdio Nesp volta já. Agora eu convido você para assistir O Pior Curta do Mundo. Olha, eu não recomendaria, mas se você quer, se decepcione.
esotérico. Com aquilo ali. Não, a gente vai morrer. É perigoso. Não. Confia na gente. É só fazer o que a gente tá pedindo. A gente não fizer nada com quem estiver lá fora. Vai fazer com a gente. Anda, me dá a chave. É perigoso. Não vai dar certo. Confia na gente. Me dá a chave. Não, é perigoso. Não vai dar a chave. Meu, eu não tenho mais idade pra isso, meu. Você quase matou a gente do coração. Eu quase matei, meu. Vai ter garrafada, meu. Fora de ser um endereço, ninguém pediu pizza aqui não. Como assim? Aqui não é rua Alfredo Hitchcock 1408, Vila Alto Compadecida, nome Ricardo Meireles. Puta, cara, fui eu mesmo. 42,90? Isso. 50 pela garrafada. Não, que isso, mano. Não precisa, não. Eu insisto. Relaxa. Nossa, a gente pensou que podia ser um maníaco ou algo do tipo. Não. Nossa, não tem noção do que a gente tá passando na última hora. Parece até que foram dias. Doideira, meu. Bom, eu tô indo, beleza? Já fiz o meu trabalho. Só um pouco. Você curte filme? Claro, meu. Mad Max na veia. Pô, então fica aí, a gente vai assistir um filme, tá rolando no Cineclube. Na verdade, a gente tá tentando fazer com que role um filme aqui, né? Ué, o Netflix tá fora do ar, meu? Qual é? Netflix nada, cara. Nada se compara a assistir um filme num Blu-ray com um projetor Ultra High Definition 4ª geração. O que aconteceu é que a gente tava aqui assistindo um filme. Qual filme? Aí é que tá, ele não quer falar. Por que ele não quer falar, mano? Por que você não quer falar, meu? Essa não é a questão. A questão é que quando a gente colocou o filme, ele simplesmente não funcionou. Meu, por que vocês não falaram antes, meu? Eu tenho um curso técnico de elétrica na ETEC e ainda está, meu. Pô, não tem nada de errado aí com o projetor, tá? Pode ficar tranquilo. Então por que vocês não estão vendo, meu? É exatamente isso que eu tô tentando explicar. Não, relaxa. Sem caô, meu, vai lá. Quando a gente colocou o filme, começou a passar o filme do Chamado. Meu, filmaço, meu, arrepia até os pelos do cóccix, meu. Não é o filme do Chamado. É o filme da Samara. Dentro do Chamado. Meu, não brinca com essas coisas, não. E aí a gente começou a receber suas ligações. Por isso que a gente ficou assustado. Isso nem faz sentido, meu. O que não faz sentido? Eu não tenho celular, meu. Alô? Tem alguém aí? Fudeu! Abaixa! Mas e aí? Quem era? Eu vou saber. E o que foi que ele disse? Meu, a gente vai morrer, meu. Ele falou que tá aqui e que pode ver a gente. Meu, vamos ligar pra polícia. No celular. Eu deixei ele cair lá atrás. Ivan, tem algum lugar que a gente consegue sair daqui? Ivan! Eu acho que eu sei quem tá fazendo isso com a gente. Há um tempo atrás eu fui viajar com os meus pais. A gente foi fazer um cruzeiro no Caribe. Aliás, lá é muito bonito, é bem bacana, vale a pena. Mas teve um dia que eu tava brincando no cais do navio e eu ouvi um barulho muito alto. Eu olhei pro céu e tava vindo uma âncora enorme, caindo diretamente
onde eu tava no navio. Eu tentei correr, mas eu não fui rápido o suficiente. E ela caiu na minha perna. Eu quebrei minha perna em 5 partes. Minha mãe, ela não aguentou. E ela infartou alguns dias depois. Foi horrível, foi tudo muito ruim. Quando eu tive alta do hospital, meu pai, ele construiu essa sala pra mim. E como eu tava com a perna enfaixada, eu não tinha muito o que fazer, eu comecei a observar meu vizinho. E ele é muito estranho. Ele faz cosplay do Louro José, profissionalmente. E teve um dia que ele me viu olhando pra ele com binóculo. Essa é a minha história da vida. Desde então, eu venho recebendo algumas ligações. E eu vejo ele me olhando fixamente. Todos. Dá pra você parar com isso? Tá, foi mal, meu. O que a gente faz agora, então? Eu acho que eu tenho um plano. É o seguinte, só uma pessoa fica nessa sala. Mas ele vai saber que tem pessoas escondidas. Na ligação ele disse, posso ver vocês. Bom, mas assim, qualquer coisa que a gente fizer, ele vai saber. Meu capacete, meu. Se eu perder isso, minha mãe me mata. Você tá louco? Você quer morrer? Sua mãe com certeza não é pior do que tá lá fora. Meu, vocês não conhecem minha mãe não, meu. Enfim, então quando ele entrar, a gente surpreende ele e faz a coisa mais sensata possível. O quê? Ligar pra polícia? Não. Nos separar. Exato. Então, quem estiver lá fora, tenta ligar pra polícia. Gente, mas isso vai demorar muito. Esse plano tá muito longo. É verdade, esse plano tá muito longo. Ele precisa ser cortado. Eu não tenho ideia melhor. Van, precisamos cortar. Meu, segurança, né, meu? Qual é o seu problema? Desculpa, foi mal. Tá, mas eu não prestei atenção. Qual é que é o plano? Olha, fica ali no canto, porque aí a gente vai abrir a porta. Tá, e quem vai abrir a porta? Ricardo, você lembrou de trancar a porta? Claro. Pizza mais. Meu, que susto, meu! Meu irmão. Meu! Meu irmão. Meu! Meu irmão. Meu! É nóis. Viu? Desculpa. Como ninguém me atendeu, fiquei esperando. E eu resolvi entrar. Então, mas eu não pedi 2 pizzas, não? Uma Hitchcock 1407 Vila Alto Compadecido. Não, aqui é 1408. 1407 é meu vizinho. Que merda, hein? Não sabia não. Bom, mas fica aí, tá rolando a Cineclube. Você é louco? Tem um monte de pizza pra entregar. Falou. Bom, galerinha, essa é minha deixa, beleza? Você quer uma carona? Não, que isso, meu. Furiosa tá me esperando lá fora, velho. É uma moto. Isso. Moto é coisa dos anos 2000. Hoje o rolê é a Paratá. Que isso, meu? Bom, pelo menos agora a noite vai ser mais tranquila, né? Ei, o filme já vai começar. Meu Deus, precisamos nos apressar. Lembre-se, caderneta na mão e com caneta de anotar. Para durante a sessão, jamais vacilar. Celular só na aula de biologia. Aqui não pode nada de tecnologia. Se eu vou me apertar, melhor esperar. Nada de comer em cima do sofá. Aqui é social de forma reversa. Então, por favor, nada de conversa. Vou dormir sem preconceito, mas aqui você não traz respeito. E por fim,
mas não menos importante, não seja arrogante. Sair antes dos créditos não é legal. Temos que ficar até o final, para respeitar o pessoal, que tornou possível fazer esse filme animal. Sério mesmo que você fez tudo isso? Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de fazer esse projeto. É um projeto que a gente fica muito feliz, né, no momento que a gente faz ele, porque é uma coisa que saiu 100% dentro da minha cabeça. Então, se vocês deram risada com isso, se vocês se emocionaram, se vocês se divertiram, isso é muito gratificante para mim. E se vocês gostaram, compartilha aí, mostra pra galera, pros amigos que esse filme já está disponível no YouTube. Valeu, galera!